Bom dia, meu povo! Vamos começar mais uma semana. Mais uma semana de transformação, mais uma semana de muito conhecimento, mais uma semana de muito aprendizado, certo? Essa semana a gente vai ainda mais fundo, certo? A ideia daqui é a gente começar um movimento super incrível para que a gente possa, de alguma forma, elevar a nossa vida a um outro nível, tá? A ideia é que a gente compreenda como é que nós podemos acelerar os nossos resultados. Esse é o primeiro tema dessa semana, tá? O que me distancia daquelas pessoas que têm um comportamento acima da média? Por que existem terapeutas que trabalham menos e ganham mais? E enquanto existem outros terapeutas que estão aí lutando, batalhando para conseguir clientes, às vezes por 50, por 70 reais. Como é que eu posso viver, né, de terapia, viver de ajudar pessoas? O que eu posso fazer para que isso aconteça, esse movimento aconteça na minha vida e de alguma forma eu não só consiga viver, como eu tenho uma vida acima da média com tudo isso. Então, eu quero dizer para você que vai ser um mergulho para dentro, mas um mergulho para fora também. Mas vai ser um processo incrível de autoconhecimento. E se vocês ficarem aqui comigo todos os dias dessa semana, eu quero dizer para você que a gente vai sair daqui muito melhor do que quando entramos. Tá bom? Muito melhor do que quando entramos. Acima de tudo, eu quero explicar para vocês por que vale a pena viver disso que eu estou chamando de terapia. Eu quero começar a falar com vocês também sobre um movimento que nós vamos daqui a pouquinho iniciar, que é o PNL para terapeutas interessados e curiosos, certo? É uma formação incrível, que a gente nunca fez antes, onde a gente vai dividir tudo aquilo que a gente sabe no contexto terapêutico, na clínica. E a gente vai dividir tudo aquilo que a gente aprendeu que a programação neurolinguística pode fazer para acelerar os resultados dos clientes, tá? Quando abrir, eu quero que você se inscreva. Eu quero dizer para você que vai ser a melhor formação que eu já fiz na minha vida. Se você é terapeuta, isso vai acelerar os seus resultados. Se você não é terapeuta, esse é o primeiro, pequeno, porém importantíssimo passo para que você possa viver de terapia. Para que você possa ter uma outra fonte de renda. Tá bom? Então, eu quero que você venha com a gente desse movimento do PNL para terapeutas. Tá bom? Vai ser incrível. Certo? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Se vocês estão bem, eu quero pedir para que vocês digitem sim aí no chat, tá bom? Se hoje vai ser um dia magnífico, eu quero que vocês digitem sim aí no chat, tá bom? Se vocês vão fazer esse dia incrível, eu quero que vocês digitem sim aí no chat, tá bom? Porque o nosso dia quem faz somos nós. A nossa vida quem constrói somos nós. Os resultados que nós tivemos até hoje, fomos nós que conseguimos. Os resultados que nós teremos, seremos nós. Nós temos poder de fazer desse dia um dia absolutamente magnífico, tá bom? Então eu quero pedir, se você conhece algum terapeuta que precisa dar uma guinada na vida, se você conhece alguém que quer viver de terapia, clica nessa seta, clica nesse aviãozinho e compartilha essa live com essa pessoa agora, tá bom? Agora. Porque eu quero que ela faça parte desse movimento e eu quero que ela tenha a oportunidade de entrar na formação PNL para terapeutas, tá bom? Nós vamos abrir já já, tá bom? Já já. Compartilha isso, tá bom? Para que mais pessoas possam tomar conhecimento disso aqui. Tá bom? Maravilha. Bom dia, meu povo. Bom dia. Vocês estão bem? Eu espero que sim.
Bom dia, Tayana. Hoje o pessoal foi entrando numa velocidade tão grande que eu não consegui dar bom dia. Então eu vou dar um bom dia para todos e todas aqui de uma vez só, tá bom? Já chamei o povo, até Paulinha. Desculpa, lindona. Rinaldo Freitas, bom dia. Raimundo tá dizendo, já estou com caneta, agenda e capacete. Lani tá dizendo, bom dia. Muito bem, Tayana, bom dia. Show de bola. Vamos lá, né? Vamos lá. Na semana passada, a gente fez um movimento muito grande para que a gente pudesse, de alguma forma, superar os nossos sabotadores internos, né? Eu falei sobre algumas coisas para vocês que são, assim, importantíssimas, né? Eu falei com vocês sobre... Eu variei os temas, né? Mas eu cheguei a falar com vocês sobre inveja, né? Como a inveja bloqueia o nosso potencial. Falei sobre merecimento, como a gente pode despertar esse merecimento, que para mim, de todos os temas, é um tema que é o mais magnífico de todos, né? Porque o merecimento é aquilo que nos entrega uma permissão para que a gente possa alçar novos voos, né? Quando a gente desperta o merecimento, de alguma forma a gente tem um encontro com a nossa verdade e a gente deixa de rastejar. Assim como a lagarta, quando encontra a tua verdade, ela voa, ela se transforma em uma borboleta. E eu costumo sempre dizer, eu não sei se você é uma borboleta. O que eu sei é que você pode voar, tá bom? Quando você encontra a sua verdade, você pode voar, né? Então, esse movimento que a gente fez na semana, no início da semana, é o primeiro movimento importante, tá bom? Para que nós possamos viver de terapia. Aliás, para que a gente possa viver de qualquer coisa. Mas para nós que somos terapeutas, ou interessados, ou curiosos, tá bom? Para nós que cuidamos de pessoas, esse movimento é essencial. Porque do contrário, você está propondo para o outro algo que você não vive na sua vida. Você está fazendo um convite para o outro de algo que você não experienciou em você mesmo, no seu próprio corpo. E eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Toda vez que a gente faz um convite para o outro e que a gente não viveu no nosso próprio corpo, inconscientemente a pessoa sente incongruência. Inconscientemente nós perdemos poder, capacidade de influenciar aquela pessoa para que ela possa adotar novos padrões de comportamento na vida dela. Então, todos nós que trabalhamos com terapia, que somos interessados ou curiosos, queremos nos transformar em terapeutas, é muito importante a gente encontrar a frase de Gandhi, encontrar na frase de Gandhi uma grande verdade. Seja a mudança que você quer para o mundo, não é? E por óbvio, todos nós estamos em trânsito. Todos nós estamos em trânsito, tá? E você não vai viver de terapia somente quando você for um avatar, quando você não tiver mais nenhum trauma. Aliás, quando você não tiver mais nenhum trauma, você não é um ser humano. Porque ser humano significa viver, experienciar e se traumatizar. Faz parte do processo, tá bom? Então, quando você não tiver mais nenhum trauma, você não é nenhum ser humano. Mas o terapeuta, ele precisa ter uma consciência de que é importante para ele um movimento de ser melhor a cada dia. Um movimento para dentro de ser melhor a cada dia. Um movimento para dentro para compreender a realidade da vida, que é sair da posição de vítima e assumir a posição de protagonista. E nesse movimento você percebe que os resultados que você tem hoje são os resultados que você podia ter, porque você veio até onde você sabia chegar. Que o que você não conseguiu realizar tem conexão muito mais com você do que com o que está fora. Não é um problema do estado da economia, não é um problema da crise do coronavírus. O que você não conseguiu realizar tem a ver com você, dentro de você, certo? E era o que você não sabia fazer, sabe? Então, quando você, enquanto terapeuta, assume essa responsabilidade sobre sua própria vida, que é o caminho que a gente chama de responsividade, quando você é responsivo pela sua própria experiência enquanto ser humano, é mais fácil conduzir pessoas para esse caminho da responsividade. A maior parte dos traumas e bloqueios emocionais ocorrem e se estabilizam, ocorrem a partir de experiências fortes, mas eles se estabilizam na razão em que as pessoas se desresponsabilizam pela sua própria experiência. E quanto mais a pessoa coloca a responsabilidade no outro, quanto mais a pessoa coloca a responsabilidade no contexto, quanto mais a pessoa coloca a responsabilidade na sua mãe, no seu pai, porque deixaram de fazer isso ou aquilo, porque traumatizaram desta ou daquela forma,
Quanto mais você faz isso, menos poder você tem, portanto, menos capacidade inventiva, criativa de superar aquilo você tem. É por isso que para ser qualquer coisa magnífica na vida, é muito importante você enfrentar você mesmo. Porque na grande maioria das vezes, a gente perde pra gente mesmo. Tá bom? Eu tenho certeza que aqui existem terapeutas que foram formados, e eu sei porque eu fui olhar o movimento de vocês no Instagram, tá bom? Eu sou curioso, tá? Eu sou curioso. Eu tenho certeza que existem terapeutas aqui que fizeram um movimento lindo, incrível de formar, mas que efetivamente estão travados nesse momento porque não estão fazendo um outro movimento importante, que é de escolher viver de terapia, que é de escolher viver disso, de assumir a responsabilidade por não conseguir, inclusive. Porque a gente só assume a responsabilidade por não conseguir quando a gente escolhe fazer, escolhe o movimento de mudar a vida. E eu tenho certeza que mesmo tendo estudado todas as teorias do mundo, talvez vocês estejam nesse momento acreditando alguns que vocês vão conseguir chegar lá simplesmente porque vocês são bons, mas isso não é verdade. Para que vocês consigam efetivamente viver de terapia, vocês vão ter que fazer um movimento de superação incrível dentro de vocês mesmos. Para pegar todos os sabotadores, tá bom? De alguma forma, e colocar esses sabotadores que hoje te freiam, fazer com que eles de alguma forma ajudem vocês a ir para frente. Ir para frente, tá bom? Ir para frente. Certo? E eu não sei o que é que está sabotando vocês. O que eu sei é que uma das maravilhas de fazer aquilo que a gente faz é ser a mudança que a gente quer para o mundo, tá bom? Eu já atendi muitas pessoas, há cerca de 4 anos atrás. Eu fiz um processo de coaching com um hipnoterapeuta especificamente. E o cara era incrível, do ponto de vista da técnica. Ele tinha vários depoimentos e mostrou os vídeos de pessoas que, por exemplo, tinham parado de fumar porque tinham feito um processo de regressão com ele, de pessoas que tinham fibromialgia e que tinham feito um processo de regressão, que tinham tido uma melhora de 40%, de 50% nas dores, né? Era muito magnífico aquilo. Só que ele se sentia uma fraude. Ele se sentia uma fraude. Porque ele, de alguma forma, não conseguia ter aqueles resultados que ele entregava às pessoas. Ele já tinha feito terapia regressiva outras vezes, né? E ele não conseguia ter os resultados que ele tinha com outras pessoas, e ele se sentia uma fraude, por isso ele começou a sabotar. Mesmo com resultados incríveis, ele começou a se auto-sabotar, sem nem mesmo se dar conta disso. Eu não sei em que medida você se sente assim. O que eu sei é que talvez você esteja se sabotando, mesmo sem se dar conta disso. Porque talvez as formações que vocês fizeram não promoveram as mudanças em nível interno que são necessárias para que você possa avançar. E isso, para mim, é uma das coisas mais magníficas na programação neurolinguística. Todos os padrões que vocês vão aprender quando vocês estiverem na formação PNL para terapeutas, e eu sei que vocês vão estar, todos os padrões vocês vão aplicar antes em vocês. Os resultados que vocês vão querer entregar para os clientes, primeiro você vai ter que alcançar na tua vida em algum nível. Em algum nível. Não é se transformar em um avatar, mas é em algum nível perceber que aquilo funciona. Isso significa que aprender programação neurolinguística é um grande movimento de terapia. É um grande movimento de descoberta. E isso é magnífico. E é por isso que eu considero essa formação PNL para terapeutas, que nós devemos estar abrindo na próxima semana, vai ficar aberto somente 2 dias, um movimento absolutamente incrível para que você possa ser catapultado para dentro, porque além de aprender padrões que vão lhe ajudar a acelerar os resultados das pessoas, você vai ter a oportunidade em cada padrão de eliminar sabotadores internos específicos na sua vida. Em cada padrão de eliminar talvez coisas que vêm bloqueando você desde que você tinha 5 anos, que aconteceram com você e que vinham bloqueando você. Você vai ter a oportunidade de se reinventar na formação e efetivamente realizar aquilo que eu acredito que é importantíssimo e que é uma das diferenças que fazem diferenças entre os profissionais que têm alta performance e os que não têm. Esses profissionais são congruentes. Não dá para você se propor fazer uma coisa que efetivamente você não consegue realizar na tua vida. E esse rapaz, né, esse hipnoterapeuta que eu falei com vocês, que veio até mim, ele veio de São Paulo. E a gente fez um processo com programação neurolinguística. E foi tão magnífico, que ele abandonou a hipnoterapia estrito sensu e hoje ele trabalha com programação neurolinguística, as linhas do tempo, em programação neurolinguística. Ele juntou as duas coisas porque ele viu o resultado. Vocês entendem?
Não adianta você abrir a boca e dizer eu sou terapeuta daquilo, eu sou terapeuta daquilo, se essa ferramenta, especificamente, não transformou a sua vida. Assim como não adianta você dizer sou administrador daquilo, se essa ferramenta efetivamente não mudou a sua vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Congruência. E aí essa congruência é necessária também. Por quê? Porque se você não tiver congruência, o que acontece é que você não vai avançar. Porque você vai perder para você mesmo. Na grande maioria das vezes, a gente não perde porque está fora, a gente perde porque está dentro de nós. Então, esse foi o primeiro movimento importante na semana passada. Certo? E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo ali é só a ponta do iceberg. Vocês não têm ideia do quão fundo nós podemos ir com programação neurolinguística. Aqui eu tenho alguns alunos que sabem disso. Vocês não têm ideia de como a gente pode ir fundo com programação neurolinguística, com padrões verdadeiramente, tá? Para que vocês possam eliminar uma série de coisas na sua vida que vem limitando, tá bom? Então esse foi o primeiro movimento importantíssimo na semana passada, tá bom? E eu acho que foi incrível. Eu acho que foi absolutamente incrível, tá bom? E esse movimento é essencial para que nós possamos realizar o tema dessa live que eu vou fixar aqui para vocês, que Sandro já colocou, que eu acabei esquecendo, eu fui falando e fui me empolgando, mas Sandro colocou aqui, eu vou colocar o tema dessa live, que é para você acelerar os seus resultados, tá bom? Esse movimento é o primeiro importante, um mergulho para dentro, tá bom? Esse foi o primeiro movimento desse desafio. Porque eu quero verdadeiramente que você saia da inércia, sabe? Eu quero verdadeiramente que você, se você está fazendo uma coisa agora que você não gosta na tua vida, e você está fazendo isso somente por causa de dinheiro, eu quero verdadeiramente entregar ferramentas para você. Já nesse desafio, eu quero entregar ferramentas para você, para que você perceba que você não precisa continuar fazendo isso, né? No caso de viver de terapia, gente, eu quero dizer uma coisa para você. A gente está vivendo um momento único, onde nós temos oportunidades incríveis de ajudar as pessoas, porque as pessoas estão surtando em casa. Se você é terapeuta e você não tem clientes, eu quero dizer uma coisa para você, tem algo errado. Tem algo errado de acontecendo. Porque as pessoas estão surtando, certo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu processo de terapia, eu não fazia mais terapia convencional, e o meu processo de terapia, o valor era alto. Por uma questão que nós acreditamos de responsabilidade social, eu abri 10 processos, tá bom? 10 processos um pouco mais baratos, tá bom? Para poder atingir um maior número de pessoas que talvez nesse momento não tivessem condições de pagar, fazer um investimento total. Até pelo momento de movimento de crise que nós estamos vivendo. E vocês não têm ideia do que foi que aconteceu, né? Foi assim, ó. E isso aconteceu porque existe um movimento que é o segundo passo que eu quero colocar aqui para vocês, que é muito importante. Um movimento que é o segundo passo que é muito importante aqui. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês é que você precisa entender uma coisa que muito importante, que é muito importante você entender. O mundo está em crise. As pessoas nunca, como nesse momento, nessa quadra da história, precisaram de ajuda. E aqui eu estou falando no campo terapêutico porque é o meu campo, é o campo que eu milito. Mas em diversos outros campos as pessoas estão precisando de ajuda. Gente, isso aqui é um pensamento extremamente disruptivo, mas eu quero colocar isso aqui para você porque vai fazer todo sentido quando eu chegar no segundo ponto. As pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão em crise. Então nunca como antes existiam oportunidades aí abertas para que você possa, de alguma forma, viver de algo que você nunca viveu. Porque se você tem algo na tua vida que ajuda as pessoas a resolver os problemas delas, isso é incrível. Gente, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, a crise não é um momento necessariamente de falência, não é um momento necessariamente de bancarrota. Pelo contrário, a crise abre grandes oportunidades. Às vezes na crise você tem a oportunidade de se reinventar. Gente, eu recebi só de ontem para hoje 5 pessoas no meu chat pessoal dizendo que perderam o emprego. E essas 5 pessoas no meu chat pessoal disseram: Ivan, eu sempre quis viver de terapia, foi maravilhoso poder encontrar você. Talvez seja uma grande oportunidade. Vocês percebem como a crise abre janelas de oportunidade? É isso que eu estou querendo dizer. Entende? Porque as pessoas estão em dor. E mais do que nunca foi tão, digamos assim, tão fácil conseguir clientes como terapeuta como nesse momento em que nós estamos vivendo. A questão é só como você se posiciona. E aí eu quero passar para o segundo movimento que é importante
que eu quero dizer para vocês aqui, tá bom? Segundo movimento que é importante. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei para vocês. Eu já falei isso aqui para vocês, mas eu quero incrementar isso aqui porque eu acredito que isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, então eu quero incrementar, entendeu? Karine está dizendo, é na crise que você cresce, exato. E na crise, Karine, o dinheiro e o poder trocam de mãos, certo? Isso é uma das coisas mais magníficas da crise. Na crise, o dinheiro e o poder trocam de mãos. Isso é louco. É louco, tá bom? É louco. E eu vou ter a oportunidade de explicar por que isso acontece nessa semana, tá bom? Mas assim, o segundo movimento que eu quero colocar aqui para vocês tem a ver com uma coisa que eu já falei para vocês, mas que é importante a gente entender isso de uma forma diferente. Ouça o que eu vou dizer. A vida é um equilíbrio entre o dar e receber, certo? Isso significa que de alguma forma, quanto mais você dá, mais você recebe. E quanto mais você dá, mais você recebe, ok? A vida é um equilíbrio entre o dar e o receber, certo? Para que você possa acelerar os teus resultados, para que a gente possa iniciar o tema, né? E para que você possa acelerar os resultados. Então, se você sabe que existe uma lei universal, que é a lei que comunica para nós que a vida é um equilíbrio entre o dar e receber, significa então que você precisa desequilibrar essa balança. Você precisa desequilibrar essa balança. O que é que significa isso? Você precisa se instrumentalizar. Você precisa aprender o que você não sabe para que você possa entregar numa proporção nunca antes vista ao universo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante com relação a esse movimento. Toda vez que você entrega algo magnífico para o universo se sente em dívida. O universo se sente em dívida. Então o que é que o universo precisa fazer? O universo precisa compensar isso para manter o equilíbrio. Compensar isso para poder manter o equilíbrio. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante que as pessoas não sabem. Isso aqui é uma lei absolutamente universal. Ivan, mas eu já dei tanto, eu já doei tanto, mas ainda assim não houve essa compensação, não existiu esse equilíbrio. Talvez você não tenha entregue aquilo que o universo precisava. Talvez você quis dar aquilo que você queria dar. Talvez, infelizmente, eu preciso lhe dizer, o que você doou não tinha valor. Não tinha valor, sabe por quê? Porque efetivamente não existia um problema que aquilo que você tinha poderia resolver. Entende? Então quando eu faço doar, quando eu falo dar, não é qualquer entrega. É você olhar para o universo e perceber as dores. Lembra do que eu falei no primeiro ponto? Gente, em momentos de crise as pessoas estão vivendo dor. Elas nunca precisaram de ajuda como nesses momentos para poder superar os seus problemas. Você precisa entender qual é a dor dessas pessoas, para que você possa entregar mais. Para que o universo diga assim, opa, tem um ser humano aqui que está dando uma contribuição ímpar para que esse sistema seja melhor. E aí eu vou fazer um movimento para compensar. Então, isso é um movimento importantíssimo na vida, tá bom? Toda vez que você desequilibra a balança, o universo sente obrigação de compensar. Isso é uma lei. Toda vez que você desequilibra a balança, o universo sente necessidade de compensar. Você pode até imaginar uma balança, certo? E aí você imagina uma balança com 2 barras de ouro, certo? E ela está equilibrada. Se você coloca mais uma barra de ouro, a tua balança desce, certo? É o dar. O seu universo vai lá e ele tenta reequilibrar. Ele coloca outra barra de ouro ali. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Só que não necessariamente as trocas são iguais. Não necessariamente é essa troca ouro por ouro, tá bom? Então, o que eu quero dizer para você aqui é muito importante, tá? O segundo passo para que você possa acelerar os teus resultados é desequilibrar a balança entre o dar e o receber, onde você vai deixar o universo literalmente em dívida com você. Você vai deixar o universo literalmente em dívida com você. E em dívida, ele vai fazer um movimento incrível para poder compensar isso. Compensar esse desequilíbrio. Tá bom? Isso é fundamental. Ele vai fazer um movimento magnífico para poder compensar esse desequilíbrio. Compensar esse desequilíbrio. Certo? E aí,
né, eu quero dizer para você o seguinte, tá bom? Eu quero dizer para você uma coisa muito importante, tá? Eu comecei a fazer terapia quando, aqui em Salvador ainda, antes de conhecer o John Grinder, certo? E eu entregava muito, né? Inclusive, muitas vezes, existia uma sessão de 1 hora, eu ficava 1h20, 1h30, já cheguei a ficar 2 horas com o cliente, né? E, efetivamente, eu entregava, mas eu não sentia esse retorno. Eu não sentia esse retorno, tá bom? Eu consegui entender esse movimento entre o dar e o receber, porque antes eu achava que isso era balela, quando eu tive a oportunidade de conhecer o John Grinder e entender como ele organizava os padrões de programação neurolinguística para aplicar, para entregar resultado aos teus clientes. E, acima de tudo, ter uma oportunidade incrível de modelar aquele ser humano, os padrões daquele ser humano, e trazer para a clínica. Porque eu vi o John Grinder, o criador da programação neurolinguística, aplicar um sem número de vezes padrões de PNL em uma série de demonstrações públicas. E eu pude entender o que estava por trás da excelência e por que o John Grinder ele conseguia simplesmente fazer com que a pessoa superasse uma fobia em um intervalo de tempo de 5, 6, 7, 8 minutos. Entendem o que eu estou querendo dizer? Entendem o que eu estou querendo dizer? No campo da terapia, eu já disse uma coisa para vocês, eu quero colocar muito claro aqui isso aqui para você. As pessoas não querem a terapia, as pessoas querem o resultado. Aliás, na vida como um todo, as pessoas querem o resultado. Se as pessoas tiverem um atalho para conseguir o resultado no menor intervalo de tempo possível, elas vão fazer o quê? Elas vão querer o atalho. Porque no final das contas, ninguém quer ficar em um consultório, em um processo. Poucas pessoas, tá bom? Querem ficar em um consultório, em um processo. A maior parte das pessoas querem se libertar dos seus dramas emocionais para poder viver a vida. Se o problema é no campo dos relacionamentos, a pessoa quer viver esse relacionamento com outra pessoa. Se é dinheiro, a pessoa quer se libertar para ganhar dinheiro. Se é carreira, a pessoa quer se libertar para ter uma carreira magnífica. Entende o que eu estou querendo dizer? As pessoas não querem a terapia. E eu sei que isso dói. Porque a gente estudou e a gente fala que é necessário, que é importante. Eu sei que isso dói em mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Elas não querem. Assim como as pessoas não querem um MacBook, assim como as pessoas não querem, sei lá, assim como as pessoas não querem um cartão de crédito, as pessoas não querem um livro, as pessoas não querem a coisa, as pessoas querem o resultado. Isso significa que no campo da terapia, desequilibrar a balança, significa você conseguir entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? No campo da terapia, desequilibrar a balança significa você entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo. Eu quero dizer para vocês que na vida como um todo, quanto maior a magnitude do resultado que você entrega em um menor tempo, mais as pessoas vão ser gratas a você. Sabe por quê? O tempo é o único bem sobre o qual nós não podemos dispor. O tempo só pode ser vivido, você não pode pegar o tempo, enclausurar em uma garrafa PET e colocar você não pode colocar em um... Eita, fugiu a palavra. Você não pode colocar em aqueles negócios que guarda as coisas que depois você encerra e pronto. Num cofre. Rapaz, você não pode colocar num cofre. Certo? E depois de algum tempo, pegar aquele tempo e sacar. Não, você só pode viver. É por isso que tempo é um bem tão precioso e quando alguém encontra alguém que faz com que essa pessoa ganhe tempo, essa pessoa vai ser grata eternamente a você. Eternamente a você. E no campo da terapia, magnífico é você entregar um grande resultado em um intervalo de tempo muito curto. Muito curto. E foi isso que eu aprendi com a programação neurolinguística. Na realidade, sendo bastante sincero, não com a PNL que a gente conhece aqui no Brasil. Porque a PNL que a gente conhece aqui no Brasil é muito utilizada no campo da comunicação, das vendas, das relações interpessoais, da persuasão, da neuropersuasão. Mas a PNL aqui que a gente conhece no Brasil, embora já existam pessoas que estão trazendo uma PNL terapêutica, mas essa PNL é muito impregnada desse viés, né? Desse movimento, né? Embora isso já esteja mudando um pouco porque as escolas de coaching têm trazido programação neurolinguística, mas ainda assim é muito voltada dentro de um outro movimento, tá bom? Mas eu aprendi com a PNL, que eu aprendi com o Grinder, mais especificamente não com a PNL, com aquele ser humano que eu tive a oportunidade de encontrar
e foi o grande encontro da minha vida para eu poder, de alguma forma, modelar, extrair padrões de excelência. O Grinder é o criador da PNL. Eu consegui entender como você pode utilizar os padrões da programação neurolinguística para acelerar resultados. Acelerar resultados e fazer isso em um curto intervalo de tempo. E o mais magnífico disso tudo é que você pode aplicar isso na tua vida. Na tua vida. Eu comecei a atender em um lugar. Era uma casa, talvez tenha alguns clientes meus aqui que eu possa passar até o depoimento. Era uma casa, eu tinha uma cadeira de plástico real, a pessoa tinha uma cadeira de plástico e a gente fazia na casa, eu estava numa sala, tinha um ar, eu ligava, não tinha conforto nenhum, eu comecei a atender ali, naquele contexto, tá bom? Em um ano depois que eu aprendi isso, eu passei a atender no CEO, tá bom? Aquele edifício que fica ali, próximo do Salvador Shopping, tá? E eu não estou falando isso aqui para que você possa, o Van, fantástico. Não, eu estou falando isso aqui para mostrar para você que isso é possível. Que isso é possível. E que isso tem a ver com você conseguir pegar a balança e desequilibrar. Pegar a balança e desequilibrar. Desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Tá bom? E você precisa entender na tua área o que é que promove esse desequilíbrio. Que movimento promove esse desequilíbrio. No campo da terapia, eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo isso aqui para você. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso, tá? Nesse momento da crise, eu vendi processos muito baratos e foram 10 processos. E aquilo para mim foi um movimento importante de dar para o universo. Em um outro nível que eu quero conversar com vocês depois, tá bom? Em um outro nível que eu quero dar. Mas chegou um momento da minha vida em que eu parei de pegar os clientes. E eu elevei o meu preço para pegar somente alguns clientes. Porque não valia a pena mais botar a agenda. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sabe por quê, gente? Eu tive um cliente, só para vocês entenderem. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Não é para dizer, Ivan, não. Eu estou querendo dizer que isso aqui é acessível para vocês. Para vocês. Eu tive uma cliente que ela tinha que viajar para São Paulo todo mês. Todo mês ela tinha que viajar para São Paulo. Absolutamente todo mês ela tinha que viajar para São Paulo. E o que é que acontece? Quem sabe, aí eu sempre me esqueço, mas eu acho que é 24 horas para ir para São Paulo. Ela tinha fobia a avião. Fobia a avião. E todo mês ela tinha que pegar o carro e dirigir isso. E voltar. E voltar. E ela já fazia isso há 5 anos. Há 5 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu ainda nem falei, mas vocês já entenderam a magnitude? Essa pessoa me procurou dizendo assim, Ivan, eu não aguento mais. Eu já pensei, inclusive, em pedir demissão. E mudar de carreira, mas eu amo aquilo que eu faço, mas eu não aguento mais. Porque, inclusive, Ivan, eu tenho um sonho de conhecer a Europa, eu tenho um sonho de viajar para outros cantos do mundo, e eu não posso, porque quando eu entro no avião, eu entro em colapso, Ivan. Eu não consigo. Hoje eu tenho dinheiro, mas eu estou preso. Onde eu estou presa aqui, porque eu não consigo. Gente, isso é uma dor incrível. Uma dor incrível. Quando um cliente apresenta uma dor para você, você tem uma grande oportunidade de desequilibrar a balança do universo, entregando mais para que o universo depois tente lhe compensar. Isso foi incrível. Isso foi incrível. E aí ela falou isso, descreveu a dor, eu entendi o quadro da dor, certo? O quadro da dor. E eu disse, tudo bem, eu posso lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar. Mas eu vou precisar que você siga as minhas orientações. Isso aí é uma outra coisa que eu vou conversar com vocês, tá bom? De 1 a 3 sessões, ela superou a fobia. De 1 a 3 sessões, ela superou a fobia. E hoje ela anda de avião para São Paulo. E hoje ela fez a viagem dela para a Europa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que essa pessoa fica grata a mim? Você tem ideia de quantos clientes eu consegui por causa desse movimento na vida dela? Você tem ideia? Vocês ouviram o que eu falei? As balanças. O que foi que eu fiz? Eu desequilibrei a balança. Porque eu entreguei algo que é considerado, inclusive, para algumas pessoas, impossível. Eu desequilibrei a balança. E ao desequilibrar a balança, o universo se viu na necessidade de compensar. Porque eu entreguei um resultado em um curto intervalo de tempo. Certo? Para quem não conhece programação neurolinguística, esse padrão se chama Fast Phobia em inglês. E em português, infelizmente, o nome ficou bizarro, que é cura rápida de fobia.
mas ninguém cura ninguém, ninguém é curandeiro, né? O que a gente faz é auxiliar a pessoa a exercer o papel supremo da própria mente, que é de autocura, né? Mas a questão fundamental é que eu costumo chamar, inclusive, de tratamento rápido de fobia. É um padrão de programação neurolinguística. Que se você domina esse padrão, mas não é só um passo a passo, mas se domina esse padrão, entende como fazer aquilo, você pode operar transformações incríveis. Se você for no meu Instagram, Ilvan Santos Oficial, o outro, você vai ver uma série de depoimentos de pessoas que tiveram a sua fobia curada. Tá bom? E não é o Van, é PNL. E não é o Van, foi a modelagem que eu consegui fazer de Grindr. Porque eu não vejo as pessoas aplicando programação neurolinguística assim. Aqui. Não vejo. Certo? As pessoas ensinam cura rápida de fobia, mas eu não vejo nenhum resultado. Pode ser até que tenha, tá? De todo o coração. Mas eu não vejo as pessoas divulgando. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte: você precisa desequilibrar. E me permito dizer, a porra da balança do universo. Você precisa entregar mais pra que o universo fique em dívida, pra que ele tente compensar. É isso que eu tô dizendo pra vocês. No campo da terapia é isso. E no campo da terapia, estrito senso é o quê? Entregar mais em um curto intervalo de tempo. A pessoa tinha 10 anos vivendo uma dor. Ela foi no terapeuta e o terapeuta disse: não, a gente vai precisar disso aí um bom tempo. Você chegou e entregou num resultado menor. O que é que acontece? Desequilibrou a balança do universo. Tá bom? Isso gera o quê? Gratidão. Teve até o JV Coach colocou aqui, ó. Buscar a gratidão das pessoas sempre. Será que também? Ô JC, entendo você, meu amigo, viu? Perfeitamente, obrigado pela sua colocação, mas não, entendeu? Não. Olhando pra você, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. De coração, vá fundo dentro de você. Porque na realidade o universo precisa de pessoas como você. Pessoas, inclusive, que aprendam coisas que a maior parte das pessoas não sabem para dar uma contribuição ímpar no universo. Você já imaginou o que é que seríamos de nós se o Steve Jobs pensasse assim? Você já imaginou o que é que seria de nós se Graham Bell, Thomas Edison pensassem assim? Entende? O universo precisa de pessoas que verdadeiramente se empenhem, transpirem para poder entregar resultados melhores. Porque isso é o que faz com que o universo cresça. Isso é o que faz com que o universo, de alguma forma, se movimente para um outro patamar. E nessa crise, acima de tudo, nós estamos tendo aqui uma grande oportunidade de fazer isso. Uma grande oportunidade de fazer isso, de se reinventar, tá bom? Então, eu aprendi a entregar um grande resultado num curto intervalo de tempo com programação neurolinguística e eu quero de verdade fazer esse movimento com vocês no PNL para terapeutas, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é que o povo... Se faz sentido isso que eu tô falando, coloca assim aí, tá bom? Jaiana tá falando: Larissa, vamos nos tratar para curar o medo de rato. Vamos desbloquear para sabermos fazer as pazes com energia de dinheiro. Maravilha! Eu sou muito, porra, não é... Aí, ó, Ladeci, não é incrível? Eu sou muito grato a Deus porque estou conseguindo isso com as minhas clientes. Você pode escrever aqui, Ladeci. Se você já consegue isso, você entende o que eu estou falando de conseguir promover o desequilíbrio na balança entre o dar e o receber? Pô, JC, isso mesmo, muito bom. Você consegue perceber esse movimento de desequilíbrio na balança entre o dar e o receber? Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu achava, antes de conhecer o Grindr, eu achava que eu era um bom terapeuta. Sabe por quê? Eu vou me colocar aqui humildemente pra vocês, porque eu tinha muita teoria. Cara, eu achava que dificilmente uma pessoa tinha lido Jung como eu li, o Freud como eu li, sabe? Tinha lido o próprio Skinner como eu li, sabe? Toda a teoria do behaviorismo como eu li, sabe? Eu achava que, tipo, isso aí, e isso é magnífico, só pra ficar bem claro, isso é muito importante, tá bom? Mas efetivamente eu não conseguia com isso entregar resultados, tá bom? Tem uma parte do processo que eu venho brincando dizendo que é o borogodó, que é essa parte que faz a diferença e que eu quero começar a conversar com vocês agora, tá bom? Sandra, eu tenho quanto tempo de live? Olha só. Eu falei então o segundo movimento, que é desequilibrar a balança entre o dar e o receber, não foi? Esse segundo movimento. O terceiro movimento é saber como fazer isso. E é isso que eu quero explicar para vocês nessa semana. Podem anotar aí que essa semana nós vamos bater nessa tecla. Isso vai fazer com que você tenha um mergulho para dentro de autoconhecimento incrível. Nunca antes na sua vida você experienciou um autoconhecimento dessa magnitude. Isso que eu vou falar agora, que é esse terceiro movimento, eu tenho certeza
E isso também vai explicar para você por que a gente consegue, com programação neurolinguística e outras ferramentas também, até que não é só a programação neurolinguística, mas meu campo é dentro da programação neurolinguística, entregar um resultado acima da média em um curto intervalo de tempo, tá bom? E isso tem a ver com um terceiro movimento que eu aprendi com o John Grinder e que eu aprendi com a nova PNL, né? O novo código da programação neurolinguística, tá bom? Esse é um segundo movimento, né? Que tem a ver com uma coisa muito importante. Eu vou explicar isso para vocês de uma forma disruptiva para que vocês possam entender, tá bom? Quem aqui sabe andar de bicicleta? Eu considero bicicleta uma coisa extremamente complexa. Extremamente complexa para fazer. Extremamente complexa mesmo, bicicleta. Certo? É tão complexo que você só aprende a andar de bicicleta andando. Você já viu algum tutorial para andar de bicicleta? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo. Não. Inclusive, mesmo depois quando você aprende a andar de bicicleta, o que acontece que é o seguinte, enquanto você está fazendo isso, se você pensa, o que acontece é que você cai. Se você pensar sobre o que você está fazendo conscientemente, você cai. Então isso significa que o movimento de andar de bicicleta, ele é totalmente internalizado inconscientemente. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. A maior parte das coisas que são complexas em nossa vida, nós realizamos isso utilizando movimentos, estrito sensu, inconscientes da mente. A mente consciente tem uma capacidade muito limitada de rastreio. A ciência dizia que, há algum tempo atrás, que a mente consciente conseguia gravar até 7 blocos de informação. 7 blocos de informação. Acontece que, com o desenvolvimento, na minha opinião, de uma série de tecnologias, eu analiso isso no meu livro Reprograme Sua Mente, em um capítulo específico, que já vai estar saindo, viu, gente? A gente vai colocar na Amazon. A gente vai fazer o livro físico, mas nesse momento a gente vai colocar na Amazon e vai fazer um lançamento digital. Se preparem. O Reprograme Sua Mente, eu analiso isso num capítulo do Reprograme Sua Mente, que as novas tecnologias mudaram até mesmo isso. Eu me lembro que na minha época, ou você tinha um caderno para poder anotar as coisas, os nomes das pessoas, ou você gravava de cabeça. Como muitas vezes a gente não tinha a oportunidade de ter um caderno, a gente gravava o número das pessoas na cabeça. Eu me lembro que naquela época, para que você pudesse acessar a informação, meu pai me levando numa biblioteca, eu novinho, para poder ir lá, ver o livro, olhar o livro, ler o livro, copiar algumas coisas importantes. Então, a memória era muito mais relevante antes do advento da internet. Hoje, com um clique no celular, você acessa o Google e você tem acesso a tudo. Os celulares, inclusive, você não tem nem que transcrever os números das pessoas. Os celulares, inclusive, hoje você simplesmente acessa, coloca a sua conta e baixa da nuvem. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que conscientemente, a cada dia que passa, os teus movimentos eles são mais limitados. Porque a mente consciente, se antes gravava 7 blocos de informação, hoje há neurocientistas que dizem que até 3 blocos de informação as pessoas gravam. Inclusive é por isso que normalmente eu divido as minhas palestras em 3 blocos de informação, tá bom? Porque facilita a assimilação das pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui é o seguinte. Todo comportamento que é complexo, toda vez que você vê uma pessoa acima da média fazendo alguma coisa, esse movimento dessa pessoa é totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. De tal forma que quando você pergunta para a pessoa como é que ela faz aquilo que ela faz, é provável que ela diga para você, inclusive, que ela não sabe como faz aquilo que faz, ou tente lhe explicar e lhe conte uma série de mentiras. Porque ela não sabe como faz. Você quer ver? Escreve para mim como é que você anda de bicicleta. Não sabe escrever. Porque é complexo. É um movimento do inconsciente. Isso fez com que o John Grinder, que não é só um movimento exclusivo do John Grinder, mas é um movimento real dentro do mundo, do campo da terapia, ele percebesse então que o nosso verdadeiro eu não é a mente consciente. O nosso verdadeiro eu é a mente inconsciente. É aquilo que está por detrás daquilo que nós chamamos de consciência. O que leva a gente a refletir sobre o fato de que a maior parte das escolhas que nós temos, elas são inconscientes. Inconscientes. E se você quiser entender como um gênio, como alguém que é extraordinário faz aquilo que ele faz, não adianta você tentar entender isso com a tua mente consciente, porque ela é limitada. Você vai ter que se entregar mais a esse processo para conseguir compreender isso em um nível mais inconsciente.
Por que que o tratamento com programação neurolinguística é mais acelerado? Porque o tratamento com programação neurolinguística ele vai contorna a mente consciente e vai diretamente no nosso verdadeiro eu, que é o eu inconsciente. Você tem um sem número de razões para não fazer aquilo que você faz. Você tem um sem número de razões para não fazer aquilo que você quer fazer. E você diz assim para você mesmo, eu quero fazer isso. E aí você começa, mas algo dentro de você lhe sabota. Isso é uma camada mais profunda do seu ser, que está defendendo algum interesse. É alguma programação no fundo do seu ser que está defendendo algum interesse. Eu vou explicar isso aqui para você de uma forma mais intuitiva através de uma história, tá bom? Para você entender. Eita. Vamos lá. Eu peguei uma vez uma pessoa para tratar com obesidade. E essa pessoa não parava de engordar. Era uma mulher, não parava de engordar. E a gente não conseguia entender qual era a função daquele comportamento, né? Eu não conseguia entender. Conscientemente a pessoa me descrevia isso, mas eu não conseguia entender. E acredite no que eu vou dizer, você vai entender isso na clínica com programação neurolinguística. Todo comportamento tem uma função. Por mais que ele pareça autodestrutivo, todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. A intenção positiva é de defender a gente em algum nível, tá bom? Então, isso aqui é um princípio fundamental. Então, eu sempre busco, né, a intenção positiva, mas não consegui entender. Em linha do tempo, eu fui perceber que essa mulher tinha sido traída 2 vezes. E que na juventude, essa mulher era simplesmente magnificamente linda. Magnificamente linda. E que na juventude, ela desenvolveu uma crença muito profunda de que as pessoas só se aproximavam dela por causa da beleza. E que vinham pela beleza e que simplesmente não ficavam, porque no final das contas, essas pessoas só queriam usar. E ela sofria muito com isso. O que aconteceu foi que em algum momento, o inconsciente dessa pessoa operou um processo de significação que disse assim para ela. Inconscientemente, tá bom? Isso não é consciente, isso foi inconsciente tentando defender. Que disse assim para ela, olha só, eu preciso me defender. E a forma como eu vou te defender é o seguinte. Eu vou fazer você então não se tornar uma pessoa atraente. Se o problema é você ser atraente, eu vou fazer você então não se tornar uma pessoa atraente. Porque então, se você não for uma pessoa atraente, quem se aproximar, vai se aproximar porque verdadeiramente quer conhecer você. Porque verdadeiramente se importa com você. E desde que ocorreu esse processo de significação, essa mulher não parava de engordar. E toda vez que ela fazia uma dieta, que ela voltava a ficar no peso, e isso a gente percebeu na linha do tempo, que os homens voltavam a olhar para ela, porque uma mulher mais magra na nossa sociedade é considerada mais atraente, e eu não quero discutir essa questão estética aqui, eu só estou dizendo como funciona na nossa sociedade, e os homens começavam a voltar, meio que esse mecanismo interno ativava, ela ficava com medo, ela voltava a comer, e portanto ela engordava tudo de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, existia uma programação em nível inconsciente que fazia com que essa mulher adotasse um padrão de comportamento que, se ela continuasse adotando, iria destruí-la. Só que essa programação existia para protegê-la de alguma coisa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, se eu trato com uma pessoa nesse nível, em nível consciente, informando para a pessoa e construindo propósitos para que a pessoa adote novos comportamentos, ela vai ter sempre um sabotador interno dentro dela. Vai ter sempre um sabotador interno dentro dela, que vai, no momento em que ela estiver começando a alcançar o resultado, sabotar, porque quer que ela seja protegida, porque quer proteger ela. Por que programação neurolinguística acelera o processo de resultado das pessoas? Porque a gente vai atuar diretamente em nível inconsciente no nosso verdadeiro eu, para reprogramar crenças que estão instaladas em nível inconsciente. E quando você faz isso, isso tem um efeito em cadeia. E eu nem preciso dizer o que foi que aconteceu com essa mulher, porque o que aconteceu com essa mulher foi uma perda de peso progressiva, o que mostrava claramente que existia uma razão para a compulsão. Uma razão para a compulsão. E a razão para a compulsão era um mecanismo de defesa do inconsciente para protegê-la. Para protegê-la. Porque ela era simplesmente muito bonita. E só para vocês terem uma ideia, para realmente conseguir constatar isso,
Na sessão de revisão, depois que eu fiz uma regressão com ela, eu pedi para que ela trouxesse fotos de quando ela era jovem. E ela era simplesmente magnífica. Uma mulher branca, de cabelos louros e de olhos azuis, magra, magérrima, simplesmente magnífica e linda para os padrões da nossa sociedade. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Só que sofrendo. Sofrendo porque achava, naquele momento, naquele período, que nunca acharia alguém que a amasse verdadeiramente. Sofrendo porque não acreditava que as pessoas viam ela verdadeiramente, só viam um corpo. Sofrendo porque queria verdadeiramente ser amada na essência. E ela, de fato, o inconsciente disse assim, olha, então eu vou lhe proteger. E essa foi a forma que ele encontrou de proteger. E o Van, é possível que ela tenha tido essa decisão em um milésimo de segundos, 10 anos atrás, nível consciente? É. Só que essa decisão, o inconsciente percebeu que protegia tanto que desceu para o sistema e programou. E talvez ela tenha esquecido que ela mesma decidiu isso para a vida dela. E isso se transformou em um comportamento automático do inconsciente dela. Tá bom? Gente, vocês não têm ideia de como a gente tem um sem número de coisas na nossa vida que deixamos de fazer porque o inconsciente bloqueia. E ao contrário do que acontece muitas vezes na vida, em que a gente fica o tempo inteiro brigando com a gente mesmo para conseguir efetivamente fazer aquilo que existe um bloqueio interno para que a gente faça. A gente fica tentando fazer aquilo que existe um bloqueio interno para que a gente faça. O que a programação neurolinguística faz, e por isso ela desequilibra a balança do universo, o que a programação neurolinguística faz é simplesmente pegar algo que estava brigando dentro de você e fazer com que isso, de alguma forma, monte um acordo, para que você tenha o apoio do inconsciente. Para nós que trabalhamos com programação neurolinguística, nós que somos terapeutas, o objetivo final do processo de terapia é gerar congruência. Que congruência é essa? Congruência entre as vontades e desejos conscientes das pessoas e suas pulsões inconscientes. Congruência entre as vontades e desejos das pessoas conscientemente e as suas pulsões inconscientes. Quando você integra isso, essa pessoa está congruente para poder realizar. Porque uma coisa que nós percebemos também através da experiência é que na batalha entre a mente consciente e a mente inconsciente, a mente inconsciente sempre vence, porque ela é mais poderosa e ela representa o nosso verdadeiro eu. Tá bom? Então, é esse conhecimento que faz com que você consiga compreender como você pode atuar em um nível mais profundo, para que você possa ressignificar processos que estão incrustados no inconsciente da pessoa e assim promover uma reação em cadeia. E assim você resolver a causa que está muitas vezes bloqueando e que na grande maioria das vezes, entenda isso que eu vou lhe dizer, você não sabe, eu não sei, eu e você não sabemos o que foi que aconteceu que fez com que a gente desenvolvesse isso. A gente simplesmente se comporta agindo contra a gente mesmo que em nível inconsciente existe uma razão que aquilo está acontecendo para proteger a gente, porque todas as coisas que existem dentro de nós acontecem para nos proteger. Inclusive todas as nossas partes, todos os erros que existem dentro de nós estão aqui para nos proteger. Tá bom? É por isso que o conhecimento de programação neurolinguística é magnífico. É por isso que eu acredito que o conhecimento de programação neurolinguística pode, de alguma forma, fazer com que você desequilibre a balança do universo, obrigando o universo a compensar. Porque quando você vai na causa, o que acontece é que você promove uma reação em cadeia e você acelera o resultado da pessoa. Em um curto intervalo de tempo, aquela pessoa tem um resultado magnífico, estrondoso, impensável. Entende o que eu estou querendo dizer? E o que eu quero ensinar para vocês no PNL para terapeutas, que eu estou aqui já declaradamente dizendo que eu quero que todos vocês estejam, e eu não quero que todos vocês estejam simplesmente porque eu sou bonzinho, tá bom? Eu quero que vocês todos estejam porque de fato eu acredito que isso vai ajudar a sua vida, e porque de fato eu acredito que isso vai criar um ciclo de prosperidade para mim, inclusive. Porque eu acredito que quando eu passar isso para frente, nós vamos ter um efeito em cadeia, onde muitas pessoas vão ter condições de maximizar os resultados, de acelerar os resultados das pessoas. Tá bom? Isso significa desequilibrar a balança do universo, obrigando o universo a compensar em escala. Em escala. Lembra que eu falei de escala na semana passada? É isso que eu quero. Certo? É isso que eu quero. Então, eu acredito que essa jornada vai ser absolutamente magnífica. Eu acredito de verdade
que vocês vão aprender coisas aqui nessa semana que vocês já vão conseguir colocar em prática e isso já vai ter potencial de transformar a vida de vocês em termos de autoconhecimento. Só com essa história que eu contei aqui, eu tenho certeza que vocês talvez estejam investigando coisas na vida de vocês que vocês não sabem por que aconteceram dessa forma. Tá bom? Vocês não sabem. Certo? Então, vai ser incrível. Vai ser incrível. Tá bom? Na semana que vem, nós vamos abrir as inscrições para o PNL para terapeutas. O valor e o investimento vai ser insignificante. Insignificante. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Na primeira sessão, você vai dobrar o valor que você vai investir. No primeiro cliente, você vai dobrar o valor que você vai investir. Sem contar que você vai ter um sem número de bônus absolutamente incríveis. Tá? Absolutamente incríveis que nós vamos começar a falar aqui. Tá? O primeiro, eu quero dizer aqui para vocês que eu já considero assim incrível. O primeiro é que, além da formação, você vai ter a oportunidade de discutir cada padrão de programação neurolinguística comigo, depois que você aprender. E a gente vai fazer uma espécie de mentoria, onde você vai discutir cada padrão de programação neurolinguística comigo, em uma sala, com outros alunos. Certo? Vão ser ao todo 10 encontros para isso. Você não vai só aprender, tá? E uma das coisas mais magníficas que eu considero da programação neurolinguística no tratamento com o inconsciente, uma das coisas mais magníficas é que muitas filosofias terminam tratando isso como uma espécie de intuição. Em outras palavras, muitas vezes você não consegue reproduzir aquilo. O tratamento da programação neurolinguística na forma de enfrentar os dilemas do inconsciente tem um passo a passo, técnica, uma organização. Isso faz com que a maior parte das pessoas, a média das pessoas consigam replicar aquilo e ter o mesmo resultado. Não é algo intuitivo, vai ser algo escrito. Você vai ter um mapa mental, um passo a passo para poder intervir. E eu considero isso o mais magnífico do mundo. E eu vou entregar isso para você. Mas a principal coisa, o bônus que eu quero dizer para você aqui, que você vai ter, mas vai ter somente se você fizer esse investimento nesse curto intervalo de tempo, vai ser verdadeiramente, você ter a oportunidade de discutir cada padrão. E vão ser 10 padrões. Ah, Ivan, só 10? Rapaz, são 10 padrões. E você vai ter a oportunidade de conversar comigo, você vai poder aplicar e conversar e tirar dúvida comigo. Tá bom? E isso eu considero magnífico. Certo? Isso mudou minha vida quando eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Certo? Só para terapeutas, Rinaldo, não. Terapeutas, na minha opinião, que queiram melhorar os teus resultados, precisam de uma especialização. Certo? E programação neurolinguística é aquilo que eu indico. Tá? E esse é o primeiro movimento. Certo? Programação neurolinguística é aquilo que eu indico. Precisam de uma especialização, terapeutas. Mas todas as pessoas que quiserem também ser terapeutas podem fazer essa formação. Tá bom? Podem fazer essa formação. Porque essa formação vai ajudar vocês nesse movimento. Vai ser o primeiro, porém pequeno, porém importantíssimo passo. Tá? Você está me obrigando a revelar uma coisa importante. Eu vou revelar. Essa formação você vai ter como bônus o Practitioner em Programação Neurolinguística. Você vai ter a formação Practitioner em Programação Neurolinguística. Amanhã eu falo mais. Com essa formação, você pode se inscrever numa entidade de classe e receber uma carteirinha para que você possa começar a atuar como terapeuta. Tá bom? Então essa formação, de alguma forma, vai te ajudar também nesse movimento. O Practitioner. Tá bom? Então, todo terapeuta é importante se especializar. A Vilma tá me dizendo aqui, eu concordo. Eu concordo, Vilma. Quando eu não me especializei, eu me dei mal. Eu quero que vocês desequilibrem a balança entre o dar e o receber. Tá bom? Pessoas lindas e maravilhosas, eu quero agradecer. E só dizer para vocês, porque eu tenho um minuto, o que é que nós vamos discutir nessa semana? Nós vamos discutir os movimentos do inconsciente. O seu verdadeiro eu. Eu quero explicar para vocês os movimentos do inconsciente. E nessa semana vocês vão ter uma visão sobre vocês mesmos que vocês nunca tiveram. E eu vou revelar coisas aqui que eu nunca falei fora, para todo mundo, só em curso. Tá bom? Então, você vai fundo. Se você achou que na semana passada foi fundo, agora você vai fundo. Porque eu quero que você compreenda as dinâmicas do teu inconsciente. Tá? Você vai perceber que o teu inconsciente tem partes. E eu vou explicar elas para vocês. É isso que nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Tenho 48 segundos. Infelizmente eu tenho que ir, senão eu não vou conseguir salvar a live. Um forte abraço, um beijo, tá bom? A gente continua se falando. Qualquer dúvida, eu vou colocar um chat de pergunta. Vai lá na pergunta e tira a dúvida que eu respondo para todo mundo, tá bom? Um abraço.